Imagine se você estivesse em uma missão de guerra, a bordo de um avião, atravessando o céu do deserto, e de repente toda a comunicação cessasse, deixando você e sua equipe completamente isolados. O que faria? Essa é a história sinistra do Lady Be Good, um avião que desapareceu misteriosamente e cujo destino só foi revelado quase 20 anos depois, através de descobertas perturbadoras. Prepare-se, porque essa história vai muito além de um simples acidente de guerra. Em abril de 1943, um avião B-24D Liberator, conhecido como Lady Be Good, decolou na Líbia para uma missão militar sobre Nápoles, na Itália. A aeronave e seus 9 tripulantes sumiram sem deixar rastros naquela noite. Foi apenas 2 décadas depois que o verdadeiro destino desse avião veio à tona, e o que aconteceu com sua tripulação era muito mais horripilante do que qualquer pessoa poderia imaginar. Naquele fatídico 4 de abril de 1943, o mundo ainda estava no meio da Segunda Guerra Mundial. Na pequena pista de Solouch, próxima a Benghazi, o piloto William Hatton preparava sua tripulação e um avião novinho em folha para sua primeira missão de bombardeio. A tarefa parecia simples: decolar, se unir à formação de outros aviões e destruir alvos estratégicos em Nápoles, cortando o fornecimento de suprimentos para os italianos. O norte da África foi um teatro de batalha crucial durante a guerra. Entre 1940 e 1943, a região testemunhou intensos combates, com baixas somadas de quase 400 mil soldados. O controle estratégico dessa área permitia aos aliados bloquear o acesso ao Mediterrâneo, lançando ataques cruciais a partir de locais como Líbia, Argélia e Egito. Sem essa vitória, a invasão da Sicília e a queda de Mussolini, mais tarde, em 1943, poderiam nunca ter ocorrido. O Lady Be Good fazia parte de uma frota de bombardeiros americanos B-24, aviões conhecidos por seu longo alcance e grande capacidade de carga. Embora altamente eficientes, esses aviões não eram os mais confortáveis para os tripulantes. Mesmo assim, os generais os adoravam por sua eficácia nas missões. Porém, naquela noite, as condições climáticas não eram ideais. Ventos fortes e tempestades de areia encobriam o céu, tornando a visibilidade mínima. Enquanto os primeiros aviões voltaram à base por causa do tempo, Hatton acreditou que o Lady Be Good poderia seguir adiante. No entanto, a cerca de 30 minutos de Nápoles, os motores começaram a falhar devido à areia. William decidiu retornar, mas assim que a aeronave mudou de direção, o localizador automático de direção, uma peça crítica de navegação, parou de funcionar. Sem saber para onde estavam voando em plena tempestade e com a noite caindo, a tripulação do Lady Be Good estava completamente desorientada. Eles perderam contato com os operadores de rádio em terra e, em questão de horas, o avião desapareceu do radar. No dia seguinte, uma missão de resgate foi lançada, mas, sem nenhuma pista de onde procurar, a busca se concentrou no mar Mediterrâneo, assumindo que o avião havia caído no mar. Por 15 anos acreditou-se que o Lady Be Good e sua tripulação haviam se perdido para sempre. Mas, em 1958, um grupo de geólogos britânicos em busca de petróleo no deserto da Líbia avistou destroços de um avião. A descoberta logo foi informada à Força Aérea dos Estados Unidos, que inicialmente demonstrou pouco interesse, pois não havia registros de aviões desaparecidos naquela área. Meses depois, mais informações foram coletadas sobre o local do acidente. Em maio de 1959, uma equipe de investigação militar foi enviada ao deserto e, para o choque de todos, os destroços eram do Lady Be Good. Apesar de o avião ter colidido com o deserto, estava em condições surpreendentemente boas. Não havia sinais de fogo e 3 das hélices estavam amassadas, indicando que o motor não estava funcionando no momento do impacto.
Mas o verdadeiro mistério ainda estava por vir. Não havia corpos no local. A tripulação havia saltado de paraquedas antes da queda. Os investigadores expandiram sua busca e, 31 quilômetros ao norte do local da queda, encontraram sinais dos tripulantes. Paraquedas parcialmente enterrados na areia e botas de voo. Porém, os corpos continuavam desaparecidos. Em 1960, quase 2 anos depois da descoberta do avião, os corpos de 5 dos tripulantes foram finalmente encontrados, vestindo seus uniformes militares. Junto a eles havia diários e pertences pessoais, como lanternas e jaquetas. O diário do copiloto, Robert Toner, revelou o que aconteceu entre 5 e 9 de abril de 1943. Após saltarem do avião, 8 dos 9 tripulantes conseguiram se reunir, mas logo perceberam que estavam perdidos no vasto deserto do Saara. Com apenas uma cantina de água e poucas rações, os homens caminharam em direção ao noroeste, acreditando que estavam próximos da base. Na verdade, eles estavam a apenas 19 milhas do avião, que tinha suprimentos suficientes para que sobrevivessem. No entanto, ao invés de caminharem para o sul, em direção ao avião, eles se dirigiram para o norte, em direção à morte certa no deserto. A caminhada foi exaustiva e no diário de Toner, ele descreve como o grupo lutou contra a sede, o calor escaldante durante o dia e o frio intenso à noite. No dia 9 de abril, 5 dos homens estavam tão debilitados que não conseguiam mais continuar. Os 3 que ainda tinham forças seguiram em frente, prometendo buscar ajuda. Mas todos, um a um, sucumbiram às condições extremas do deserto. Um dos aspectos mais trágicos dessa história é que, se os homens tivessem se movido na direção correta, poderiam ter encontrado o avião com suprimentos que os teriam mantido vivos até serem resgatados. Mesmo assim, sua força de vontade e determinação em sobreviver em condições tão adversas é um testemunho impressionante de resiliência humana. O Lady Be Good desapareceu em 1943 durante uma missão militar na Segunda Guerra Mundial. Durante quase 2 décadas, acreditou-se que o avião havia caído no Mediterrâneo. No entanto, ele foi encontrado no deserto da Líbia em 1958. A tripulação saltou de paraquedas e, infelizmente, se perdeu no deserto, morrendo de sede e exaustão. O diário de um dos tripulantes revelou os últimos dias angustiantes do grupo. A tragédia é agravada pelo fato de que, se tivessem caminhado na direção oposta, poderiam ter encontrado o avião e sobrevivido. Gostou desta história? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir acompanhando mais relatos incríveis como este.